Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de mais nada, curte, compartilha, dá seu like, começa a curtir aqui também, porque muita gente que assiste o nosso episódio não está curtindo, não está seguindo a gente aqui. E antes de eu divulgar aqui o nosso entrevistado de hoje, eu não posso deixar de te falar dos nossos patrocinadores, que é a W Urbanizadora, a HB Administradora de Condomínios e a Roso Empreendimentos, tá? Nossos parceiros aí já apareceram por aqui também. Então, dá uma espiadinha neles, que é sensacional. E são os nossos parceiros e fazem parte aí dos grandes nomes que engajam o mercado imobiliário de Brusque, viu? Gente, o convidado de hoje é simplesmente Rick Zanata, tá? Ele é empresário, vereador e pré-candidato a deputado estadual. O Rick é dono da Zanata Bordados, vascaíno, rapaz, brusquense, tira o vascaíno. Se fosse Mengo, tudo certo. Pai da Luísa e esposo da Janaína. Gente, o papo aqui hoje vai ser sobre tudo: empreendedorismo, gestão, a vida, o que realmente o empresário aí passa os perrengues, ele vai contar tudo pra gente. Vai ter também a parte da política que a gente vai conversar sobre essa pré-candidatura dele também. E, de novo, deixa eu te lembrar que o Pod Imóveis não é só sobre imóveis, é sobre pessoas que transformam a nossa cidade. Então, você vai ver aqui sobre gestão, sobre vendas, você vai ver candidatos, inúmeras pessoas, gestores de outros segmentos, porque aqui o objetivo é aprender com todo mundo da região e que transforma a nossa cidade. Então, hoje a gente não vai falar de partido, não vai falar de A, de B, de C, a gente vai falar sobre a cidade, transformações e o que cada um pode fazer para melhorar a nossa cidade, tá? Vem comigo. E, Rick, muito obrigada, tá, por ter participado, por ter topado vir aqui conversar. A gente nem se conhecia, né? E eu comentei com a Andressa qual que é a proposta do Pod, que não é só construtoras, não é só... Enfim, ela assim, eu tenho o Rick para te indicar então, né? E eu assim, cara, lógico, e justamente naquela semana eu acho que eu tinha visto alguma notícia tua, eu não vou me recordar o fato. E eu assim, lógico, meu Deus, com certeza, porque realmente foi uma notícia positiva, algo que me agradou, mas eu não consigo me recordar. Mas muito obrigada por ter aceitado e é uma honra para mim estar te conhecendo e conhecendo um pouquinho mais da tua história, tá? Obrigado, Jéssica. Para mim é um prazer estar aqui junto contigo no Pod Imóveis, falando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória empresarial, da nossa história política, enfim, de tudo que a gente vem fazendo aí pela cidade, vem desenvolvendo aí na nossa região. Que legal. Rick, me conta um pouquinho mais aí da tua história, como tudo aconteceu na tua vida como empreendedor. Conta um pouquinho mais quem que é o Rick pra gente também. Beleza, Jéssica? Então, o Rick, ele é um brusquense nato, apaixonado por essa cidade. Hoje eu tô com 42 anos de idade. Já empreendo há 17 anos aqui na cidade de Brusque, sempre tive a mesma empresa, o mesmo CNPJ. Isso eu falo com muito orgulho, porque não é fácil hoje, né, Jéssica, a gente empreender, abrir um negócio e manter, né? Hoje, se eu não me engano, 80% das empresas, elas fecham nos primeiros 5 anos de idade, né? E passar esses 5 anos não é coisa muito fácil. Então, a gente tem muito orgulho da nossa história como empreendedor. Mas eu sou casado com a Janaína, como você falou. Sou papai da Luísa, que me orgulha muito. Tenho uma filha de 3 anos. E estamos aí, né? Nessa luta diária para sobreviver nesse país da burocracia. E estamos aí também nessa luta política, porque a gente tem que se envolver também com política, porque não adianta a gente querer cobrar resultado sentado na cadeira em casa, né? A gente precisa também se envolver para a gente tentar mudar de alguma forma o que a gente vê hoje no nosso país, né? Que legal. E como é que surgiu a Zanata Bordados? Como é que tu já era do ramo têxtil? Como que surgiu a empresa? Surgiu assim, Jéssica, ó. Eu comecei a trabalhar muito novo. Com 13 anos de idade, eu trabalhava numa camisaria ali no Maluche e eu embalava camisas. E o irmão da dona da camisaria, ele me conheceu, tal. Quando eu fiz 16 anos, ele me levou para a empresa dele. E daí eu comecei a trabalhar no ramo têxtil e eu aprendi tudo sobre confecção.
E na empresa dele, eu conheci uma máquina de bordado. Foi lá na empresa dele. Aham. E me apaixonei, vendo a máquina trabalhar, como fazia, como não fazia. E daí eu fiquei, eu acredito que foram uns 3 anos e meio guardando dinheiro. Na época que eu comprei a máquina, eu vendi o carro que eu tinha e comprei a máquina à vista porque eu tinha um pouco de medo de financiar. Eu pensei, eu vou comprar a máquina, não vou fazer dívida, né? Aham. E vou colocar ela na garagem da minha casa, daí eu não preciso pagar aluguel e vou começar o meu negócio devagarinho. Mas antes disso também, Jéssica, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu fazia uma faculdade ou eu comprava uma máquina de bordado. As duas coisas eu não tinha condição Aham. financeira para fazer. E como eu me apaixonei de ver o trabalho do bordado, de ver a máquina trabalhando, eu acabei optando em empreender e não me arrependo, sabe? Aham. Daí dali surgiu a Zanata Bordados. E o sangue empreendedor é da família ou surgiu aí contigo? O meu pai, ele empreendia já. Aham. Ele tem até hoje, junto com meu irmão, uma autoelétrica aqui na cidade, que é a Aham. Autoelétrica Zanata. E ele já era dono do próprio negócio. Acredito que eu aprendi um pouco com ele, aprendi também com os patrões que eu tive na minha vida, sabe? Eu sempre, aonde eu trabalhei, eu sempre quis dar o meu melhor. Eu sempre falo, sabe, Jéssica? Indiferente do que tu vai fazer, tenta fazer o teu melhor. Se for serviço de faxineira, se for operador de máquina, se for trabalhar na imobiliária, enfim, indiferente do cargo que tu for fazer, dá o teu melhor, porque alguém vai estar olhando. Cara. E se tiver 10 funcionários na empresa e tu for o que mais te destaca, tu for o melhor naquela função, é tu que vai ser o primeiro a ser chamado para ter uma melhor oportunidade. Não é verdade? Cara, é Então verdade, tá? eu sempre falo isso, olha, indiferente do que tu vai fazer, tenta ser o melhor. Não é passar por cima de ninguém, não é querer ser melhor do que ninguém, mas tenta dar o teu melhor. Nas empresas que eu passei, eu comecei sempre de baixo, mas eu sempre fui levado para cargos maiores por causa disso, porque era embalar camisa, eu era o melhor que embalava camisa. Era para talhar na talhação, eu era o melhor talhador. Era para infestar, eu era o melhor E tu infestador. passou por todo o processo Tudo. do. Na cadeia têxtil, de uma confecção, eu conheço tudo. Desde a compra do fio, a fabricação da malha, o tingimento, a costura, a lavanderia, bordado, estamparia, enfim. Aham. Eu conheço de cabo a rabo tudo. E quando tu falou, né, de dar o seu melhor, é algo que eu percebo muito. Porque todo mundo, tu podes ensinar o teu jeito, tu podes ensinar como usar uma máquina de bordado, Sim. qualquer coisa. Mas se a pessoa não for proativa e ela realmente não querer dar o seu melhor e fazer aquilo, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. E é como eu falei, a gente vai dar, na grande maioria das vezes, né, Jéssica, oportunidade para aquelas pessoas que se destacam e que fazem o seu melhor naquela função que tá. Porque se a pessoa é boa ali, faz o melhor ali, tu pode dar uma oportunidade para ela. Agora, se a pessoa nem naquela função, ela se dedica, ela dá o seu melhor, dificilmente ela vai ter uma oportunidade, né? Às vezes ela vai ficar ali, né? E vestir a camisa, né? Vestir a camisa da empresa. E é tão difícil de hoje achar gente que veste a camisa. Sempre, É difícil. sempre. Isso é uma das maiores dificuldades hoje, né? De se empreender, né? De tu formar uma boa equipe, né? É difícil, não é fácil. E tu chegou a algum momento, talvez lá no início, não, isso não é pra mim, já pensasse em desistir alguma vez? Teve um momento lá no começo, mas eu vou te falar que foi porque eu tive que trabalhar muito no começo, Aham. né? E eu nunca me esqueço porque eu comecei a minha empresa dentro da casa dos meus pais, né? Eu comecei na garagem da casa, Jéssica, daqui a Massa. pouco eu fui pra cozinha, eu tava na sala, a minha mãe e meu pai entravam Tomou dentro de casa, era conta. roupa pra tudo quanto é lado dentro da nossa casa, cara. E eles sempre foram muito parceiros, assim, sabe? Eu acho que se deu certo, tem muito o dedo deles, porque no início a gente rodava 24 horas na garagem e a máquina de bordado ela faz muito barulho. E a gente dormia bem no lado, assim, sabe? E o meu pai e minha mãe, assim, foram muito parceiros, nunca reclamaram, cara, sempre me apoiaram. Mas eu vou te falar que no início, Jéssica, teve uns 2 anos ali no início que eu trabalhava das 5 da manhã às 10 da noite, praticamente de segunda a sábado, todo dia trabalhando. Daí chegou um dia que eu tava cansado, cara, eu me sentei na mesa da cozinha, meu pai e a mãe do meu lado, eu falei, cara, o que eu fui fazer da minha vida? Eu tinha um bom emprego, Aham. né? Eu tinha um bom salário,
E eu tinha mais liberdade na época do que empreendendo, né? Porque no Tem quem início, fala- se tu não trabalhar, né, Jéssica? Esquece. Não tem como, tu não consegue começar um negócio. Como eu comecei do zero, eu não tive. Eu vim de uma família humilde, o meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, entende? Ensinaram pra gente os princípios e valores que a gente precisa ter pra vencer na vida também. Só que eu não tive esse apoio financeiro, então eu comecei do zero mesmo, zero. E tem que trabalhar, porque tu não consegue começar um negócio do zero sem dinheiro e já começar a contratar gente para te ajudar, né? Então, no início foi bem puxado, mas foi bom, foi gratificante. Mas teve um dia que eu sentei e pensei, não, cara, o que que eu tô fazendo? Tô trabalhando que nem um louco, né? E me bateu a vontade de desistir, mas o meu pai e minha mãe não deixaram. Eles que não deixaram. Eles me apoiaram, não, Nossa, é que vai arrepiei aqui. passar, calma. É porque tinha muito serviço. Graças a Deus, Jéssica, Aham. tu vê, né? É porque tinha muito serviço, eu não tava dando conta. E chegou um momento assim de eu estar cansado e desgastado de tanto trabalhar. Foi mais desgaste de Desgaste trabalho. físico e emocional. Olha só. Porque a confecção é complicada, assim, ó. Todo mundo quer pra ontem. Eles levam um lote lá, eu preciso disso aqui pra ontem. E a pressão psicológica, se tu não souber lidar no início, tu acaba Não, sentindo tá muito, louco. entende? Porque Aham. ao mesmo tempo tu não quer perder o cliente Aham. e ele tá te pressionando, daí eu ficava com medo que se eu não fazer, ele ia levar pra outro e eu ia perder o cliente e assim E tu não vai. tava em fase de perder cliente, De perder tinha que dar um cliente, jeito. tinha que dar um jeito e aí virava, né? Trabalhando direto. Mas enfim, foi bom, deu certo. Aham. Eu acho que isso me moldou também uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. E assim vai, assim segue, né? Muita gente vê a gente hoje, né? Sempre, né? Acha que, é fácil, né? Caiu do céu, né, Jéssica? Mas não caiu não, gente. Ou faz aquela fantasia do empreendedor, o empreendedor do Instagram, né? Que tá Exatamente. viajando durante a semana com as perninhas pra cima. Exatamente, Mas vai tu exato. lá tentar começar como empreendedor, sem vir de uma família de berço de ouro, sem ter a experiência, nada, enfim. E começar assim, ó. Não, eu também sempre falo, né? Um dos motivos de eu ter entrado para a política também foi porque eu sou empreendedor e a gente sabe o quanto é difícil empreender, né? E muitas das pessoas que às vezes criticam, principalmente não querendo falar mal de ninguém, né, Jéssica? Mas sempre tem o Jamais. lado A e o lado B na política, Aham. mas tem um lado que apoia o empreendedorismo e tem um lado que transforma o empreendedor como o vilão da história, que a gente Sim. sabe, né? Aham. Aqui no nosso país, né? Mas eu sempre falo, gente. A gente tem que apoiar quem gera emprego, a gente tem que apoiar quem empreende, a gente tem que facilitar a vida do empreendedor. Porque hoje tu és meu funcionário, digamos. Mas quanto mais o Estado e o governo facilitar para o empreendedor, mais fácil vai ser para ti. Se um dia tu querer colocar um negócio, vai ser mais fácil, não vai ser essa dificuldade toda. E quando tu vê alguém falando mal de um empreendedor, fala para ele o seguinte, cara, se tu acha que é tão fácil assim, pô, sai, pega financiamento, penhora a casa, pega dinheiro, compra a máquina, contrata funcionário e vai fazer. Se é tão fácil assim, né, Jéssica? Exato. Não é fácil, cara, não é fácil. Então, a gente vê muita gente criticando, mas no fundo, eles não sabem como que realmente funciona, né? Ou assim, né? É muito fácil tu criticar, às vezes, um empreendedor que tá com o boleto vencido, que tá, às vezes, com algumas coisas em atraso. É muito fácil criticar quando o teu sonho tá na gaveta, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Aí é muito fácil tu É, criticar o cara que acorda às 5 da manhã e vai dormir às 11 da noite, né? Exatamente, é o que eu falo. Né? Essa divisão que hoje tem no nosso país, principalmente a classe trabalhadora contra a classe empreendedora, não deveria de ter, né? Deveria de ser um país mais libertário mesmo, até na questão de empreender, facilitar a vida de quem quer empreender, para que hoje alguém que trabalha, né, como funcionário, como empregado, que também é top, faz parte, é digno, né, Jéssica? Claro, Mas que com seja, certeza. se for mais fácil para mim, se o Estado facilitar, vai ser mais fácil para aquela pessoa que está com essa vontade de empreender também. Com né? certeza. E aí vem um adendo da tua fala, que tá tudo bem a pessoa querer empreender, mas existem as pessoas com perfil de funcionário e tá tudo certo. E tá tudo certo. É assim que se toca o barco, Tá né? tudo certo. O meu pai, só para tu ter uma ideia, ele começou a autoelétrica há acho que 35 ou 40 anos atrás. Aham. E quando o meu irmão cresceu, que o meu irmão sempre trabalhou com ele,
E o meu pai foi sempre de trabalhar, nunca de tocar o negócio. Quando o meu irmão fez 16, 17, 18, ele comprou a empresa do meu pai, com Aham. 24 ou 22, eu acho, se eu não me engano. Ele comprou e o meu pai é funcionário dele. E o meu pai é feliz do mesmo jeito. Hoje a empresa lá é do meu irmão e o meu pai é funcionário, porque o meu pai sempre foi um cara de trabalhar, não de Aham. tocar o negócio. Da Entende? gestão, né? Então, e tá tudo certo, né, Claro, Jéssica? E com tá tudo certo, certeza. ó. E hoje a Zanata Bordados, ela tá com uma equipe de quantas pessoas? Hoje a gente tá com uma equipe de 25 colaboradores lá. A gente Legal. trabalha em 2 turnos, né, de Aham. segunda a sexta-feira, e a gente hoje atende umas 20 confecções aqui da região. É Brusque, Guabiruba, Gaspar, Blumenau também. É isso, umas 20 confecções da Que região. bacana. A gente faz bordados industrializados, né? A gente Aham. não confecciona roupa, a gente só faz o bordado, a gente atende as confecções da região, eles levam a Aham. peça para lá, a gente borda e devolve para eles. A gente faz só Aham. essa parte do bordado mesmo. Entendi, bacana. Rick, vamos lá então entrar para o nosso papo aqui, entender um pouquinho mais. Rapaz, como que aconteceu? Como que veio a política? Como que apareceu para ti? Meu Deus, então, olha só. Lá atrás, se eu não me engano, foi em 2015, se eu não me engano. Aconteceu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uhum. Naquela época eu comecei a me envolver com política. Aqui em Brusque também começaram alguns movimentos de manifestações e a gente daí acabou participando desses grupos, Jéssica, na organização dessas manifestações, ia para cima de caminhão de som e falava, né, que não estava bom do jeito que estava, que a gente pensava diferente. Inclusive aconteceu o impeachment da então presidente Dilma na época. E dali para frente, de 2015 para frente, eu comecei a me envolver. Chegou 2018, teve a eleição lá do presidente Bolsonaro. A nossa cidade é uma cidade muito, né, com esse viés de direita. Me envolvi novamente e sempre na linha de frente, organizando manifestações junto com outros empreendedores, outras pessoas aqui da cidade. Até então, tu nunca Nunca, tinha se nunca, nunca. A envolvido. minha família nunca se envolveu com política, nunca. E daí, Jéssica, chegou 2020, eleição municipal aqui da cidade de Brusque. O pessoal começou a me cobrar. Não adianta vocês só ficar fazendo manifestação e bibibi, bababá, e não realmente se envolver e dar a cara a tapa e ir na Aham. linha de frente na política. E eu falei, gente, eu não quero ser um candidato, eu prefiro estar no bastidor. Por quê? Cara, porque eu acho que no bastidor é melhor, Tá. tá? É melhor. Vou te explicar Aham. um pouquinho mais depois, Fechou. mas o bastidor é melhor do que tu tá na linha de frente. Mas eu me comprometi daí na época com o partido que eu estava, que eu iria arrumar 2 candidatos, Jéssica, para concorrer à eleição de vereador. E como eu conheço muita gente na cidade de Brusque, eu comecei a bater na porta das pessoas que eu via que tinha perfil Aham. e que eram populares a ponto de ter chance de ganhar uma vaga na Câmara. Eu só levei não. Em todas as pessoas que eu fui, as pessoas falavam para mim assim, ó, Rick, estás doido, cara? Não te mete com isso, não te envolve com política, cara. Isso não é bom. Isso é só pra gente que não presta. Isso eu escutei em todas, sem exceção, Jéssica. Aham. Daí, nós não tínhamos uma nominata de vereadores formada. Daí o presidente do partido, o pessoal me botou na parede e disse, Rick, tu vai ter que ser candidato, porque senão nós não vamos eleger ninguém. E daí, 45 dias antes de começar a eleição, eu virei candidato a vereador. E daí 45 eu dias. também, Jéssica, quando eu entro numa brincadeira, eu não entro para perder. Justo. Já que eu entrei, Já que eu entrei, então vamos, né? Eu falei, pra dar o não, melhor. para dar o melhor, exatamente. Daí aceitei o desafio na época, fui concorrer, fomos para a campanha e eu tive a grata surpresa de, quando abri a urna, eu estar eleito. Eu juro que eu não esperava que eu iria me eleger. Sério? A minha meta era assim também, Jéssica, era fazer pelo menos uns 450 votos para não ser meio feio, sabe? Pensar. Porque muita gente às vezes não vai porque tem medo. Quando abre a urna, 50 votos. Pô, nem a família votou em mim. É complicado. Exato. Né? E daí, quando abriu o cara eleito, assim, ó, pô, nem acreditei. E daí, dali pra frente, a gente se envolveu e quando tu entra, é difícil de sair, tá? É. Na outra eleição, eu meio que relutei, não queria, mas daí o grupo, né, que tá junto com a gente, não, Rick, tu tem que ir, cara, vamos de novo, pá.
acabei indo para a eleição de novo. E agora vamos ter eleição de novo e aí tô eu nessa brincadeira novamente. Aí tu se empolgou e Mas- bora. Mas com esse propósito, sabe, Jéssica? De ajudar, de servir, de fazer algo diferente, entende? De tentar ser exemplo na política, de mostrar para as pessoas que a política não foi feita só para gente ruim. E se hoje a situação do país ela tá como tá, é porque as pessoas deixaram a política para as pessoas ruins, justamente por esse pessoal conseguir embutir na cabeça do povo que a política foi feita para pessoas ruins. E não é. A política é algo bom, é algo transformador. A gente consegue fazer muita coisa boa, transformar a vida das pessoas, mas infelizmente esses espaços eles estão ocupados, na grande maioria, Jéssica, por pessoas que não representam os nossos princípios e os nossos valores, mas por culpa nossa, né? De achar que a política não foi feita para pessoas boas, pessoas honestas, e tá aí o resultado que a gente vê hoje. Acaba até sendo uma crença, né? uma crença. É igual quando fala assim, todo rico é nariz em pé. É. Ou todo rico tá fazendo coisa por trás dos panos. Exatamente, é exatamente Né? isso. Eles conseguiram, de alguma forma, colocar isso na cabeça das pessoas. Ah, vai se envolver com política, é porque quer roubar. Ah, é porque quer fazer coisa errada. Gente, não é isso, cara. A gente precisa, as pessoas boas, elas precisam se levantar. Elas precisam se envolver. E quando eu falo se envolver, tu não precisa ser o candidato, Jéssica. Tu não precisa ser. Agora, se tu tens uma pessoa que tu confia, que tu acha que é uma pessoa que te representa, apoia essa pessoa. Não tenha medo de apoiar. Lá atrás, no início, veio gente me falar: tu vai perder cliente na empresa porque tu és um cara de direita e tu vai te posicionar. Gente, eu não perdi nenhum cliente. A gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente tem que ter respeito para quem pensa diferente também. Tem pessoas de esquerda que são pessoas maravilhosas, tem pessoas de direita que são pessoas maravilhosas, tem pessoas de esquerda que são bandido, que não vale nada, tem pessoas de direita que são bandidos e que não valem nada também. A gente tem que saber filtrar isso, né? E trabalhar. Perfeito, Henrique. É isso. Esquece o A, esquece o B, foca na pessoa que tá ali. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi recentemente sobre política, porque eu também sempre fui muito negada. Uhum. De tipo, uma crença minha, que eu acredito que seja de muita gente. Eu não vou me envolver com política porque eu não vou mudar a cabeça de ninguém e eu sozinha não vou conseguir mudar nada. Para que serve o meu direito do voto, então, né? Exatamente. Eu comecei a cair na visão disso e eu pensei assim, agora sabe o que eu vou fazer nas próximas eleições? Eu não preciso estar envolvida naquele ponto, mas deixa eu ver quem foi eleito nos últimos anos. O que a pessoa fez? Exatamente isso que eu quero. Exatamente isso que eu falei. Tira, tipo, uma semana antes da eleição, Jéssica, tira uma horinha, pesquisa, vê o que o candidato fez, vê quem é a pessoa que tu vai votar, vê qual é a história dele, vê o que ele já administrou na vida dele para administrar, às vezes, um orçamento de uma cidade, entende? Isso tudo, Jéssica, tu consegue analisar hoje com o celular e com as redes sociais em uma hora de um dia. Tu consegue analisar, sabe? Vê a conduta dela, vê quais são os princípios, os valores dela, se isso te representa ou não, entende? Então, quando eu falo de não se envolver diretamente, é isso. Exato. Né? E assim, ó, e às vezes levantar a bandeira também, porque a gente precisa se levantar. Porque senão, dificilmente a gente vai conseguir ter essa mudança que a gente quer para o nosso país. E quando eu falo isso, nem é para mim, sabe, Jéssica? Porque hoje tu pode ter certeza, a mudança no Brasil ela não vai acontecer rápido. Mas eu tenho uma filha de 3 anos. Como que vai estar o Brasil daqui a 30 anos? É isso que a gente tem que plantar a semente agora para colher para daqui a 30 anos a minha filha ter um Brasil melhor. Porque eu vou te falar, por muitas vezes, assim, eu pensei em vender tudo e ir embora para os Estados Unidos também. Sério? Já pensei nisso, sabe? Dependendo de como a coisa vai acontecer, às vezes dá vontade, Jéssica. Uhum. Só que a gente nasceu aqui, a gente gosta daqui, né? Então a gente não pode desistir do nosso país, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, sabe? Mas isso é uma coisa que já passou pela minha cabeça. Cara, faz total Mas assim, ó, é isso que eu falo, tipo, a gente precisa plantar essa semente agora para colher daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos. E não vai ser para nós, vai ser para os nossos filhos, para o teu sobrinho, né? Que Brasil a gente vai ter daqui a 30 anos se a gente não parar um pouco de pensar só em futebol, né?
e começar a pensar mais na política, em quem a gente está apertando o botãozinho lá para representar a gente lá no Congresso. Porque se hoje tem um político lá que é corrupto, que é ladrão, que é sem vergonha, é porque o povo colocou lá. Ele não entrou lá sozinho, o povo colocou ele lá. Exatamente. E quando até a minha ignorância, né? Mas assim, existe algum lugar que a população ela consegue procurar, não sei se no site da prefeitura, enfim, quais foram as ações daquele vereador, alguma coisa assim? Consegue, Jéssica, é só tu acompanhar o Instagram do vereador. Hoje a rede social, se o vereador não está publicando, Jéssica, na rede social, é porque ele não está fazendo nada. Porque hoje uma pessoa que se torna uma pessoa pública, que ela se submete, né, a exercer um cargo público e ela não querer divulgar na sua rede social o que ela está fazendo, quais são as ações, quais foram os projetos, o que ela está tentando aprovar na Câmara, o que ela votou contra, entende? Então é porque ela está querendo não ser transparente com a população. Então se tu vai pensar em votar no fulano e no ciclano, vê a rede social dele, que ali tu vai conseguir tirar o perfil dele completo. Do que ele fez, do que ele está fazendo, de como ele se posiciona, né? Verdade. Assim como a gente vai conhecer alguém, a gente vai pro Instagram, vai atender pro Instagram hoje, né? Hoje Verdade. isso aqui democratizou muito tudo, né? Tudo, né? Hoje tá tudo aqui na ponta da mão, né? Tu não pesquisa, tu não vai atrás se tu não quer, porque a informação tá aqui, né, Jéssica? Verdade. Henrique, teve algum momento das tuas ações que tu fez como vereador, que tipo assim, é pra isso que eu entrei aqui? Teve. Que te emociona, que te lembra, até me arrepio. E vou te falar, a gente não tem muito tempo também, a gente não pode falar de muita coisa, né? Mas eu vou te falar de duas ações assim que impactou bastante. A primeira que eu vou falar foi a maior, assim, e a segunda é até uma situação que aconteceu na terça-feira lá na Câmara que eu vou te passar depois. A primeira, Jéssica, é que quando eu entrei para a política, um dos meus objetivos era deixar algo palpável, algo para as crianças aqui da nossa cidade. Eu queria, de alguma forma, contribuir para a educação das crianças. E quando eu entrei, na época o prefeito era o Arivec e a secretária de educação era a Eliane Busnardo. Minha amiga, se ela estiver vendo o podcast aqui, quero mandar um abraço para ela, uma pessoa fantástica. O Ari, que foi prefeito aqui na cidade também, um grande amigo meu, um cara fantástico. E na época eu fui conversar com a secretária de educação, a Eliane, e eu falei isso para ela: Eliane, eu quero, né, eu quero deixar algo para as crianças. E como eu vinha com aquela proposta das doações de salário, até ali que eu comentei contigo, eu tô pensando, secretária, em montar laboratórios de informática em algumas escolas que ainda não tem, para que essas crianças tenham acesso a um computador, porque quando eu virei vereador, Jéssica, que eu conheci de fato a realidade da cidade, tá? Brusque é linda, é maravilhosa, mas em alguns locais aqui da cidade existem pessoas vivendo em algumas situações assim que eu não conhecia. Eu realmente achava que em Brusque isso não existia. E daí, nessa conversa com a Eliane de querer montar esse laboratório de informática, ela falou para mim: meu, Rick, eu tenho um projeto engavetado aqui, eu não consigo tirar ele do papel porque é muito burocrático. É muito burocrático para eu conseguir comprar esses componentes para a gente começar a iniciar o projeto, que é o projeto da robótica nas escolas. Hoje, toda a rede municipal de Brusque tem aulas de robótica. E essas aulas de robótica foi um trabalho do mandato do meu gabinete, junto com o prefeito Arivec, que aceitou o desafio na época, e com a secretária de Educação, Eliane Busnardo. E a gente conseguiu daí reunir uma quantidade de dinheiro para fazer a primeira compra de 50 kits Arduinos. Esses kits são tudo com um monte de componente, um monte de pecinha, Jéssica, para que as crianças tivessem aula de robótica para iniciar o projeto na cidade. E na época era muito difícil de comprar, porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público não liberava a licitação. Por que tanta burocracia para... Olha, hoje a burocracia ela existe dessa forma que existe também, Jéssica, porque no meio público existe muita gente mal intencionada e por causa de muita corrupção que existe no meio público.
Entendi. Então, um pouco da burocracia ser assim hoje é por causa disso, né? E daí, na época, a gente fez uma ação social. Eu conversei com 16 empreendedores na época e cada empreendedor me ajudou com um valor. Em um dia, a gente arrecadou o valor que a gente precisava e a gente entregou isso para a Secretaria de Educação e ela fez a primeira compra. Ela conseguindo fazer a primeira compra, Jéssica, e colocando o projeto em prática e começando a rodar com o projeto nas escolas, ela conseguiu mostrar daí para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, que era para aquela finalidade ali que ela iria estar comprando os kits, e daí aquilo ali começou a pegar uma proporção gigantesca e ela conseguiu, daí através de licitação, através do dinheiro da própria secretaria, dar andamento para o projeto. E daí eles compraram também 2 vans, eles montaram 2 laboratórios de robóticas itinerantes, que eles ficam dentro dos carros, né? E hoje todas as escolas do município de Brusque, as crianças têm aula de robótica por causa dessa ação do nosso mandato, junto com o ex-prefeito Arica e secretária de Educação Eliane. E isso é uma coisa que valeu muito a pena, Jéssica, eu ter entrado para a política, porque eu acho que se eu não estou lá naquele momento, hoje não existiria robótica na rede pública, entende? E tem muita criança que está sendo beneficiada com isso, tem muita criança, Jéssica, que é um talento nato, assim, que é descoberto ali, apresentando esses projetos de robótica. Teve empresas assim já que, se eu não me engano, deram até bolsas para esses alunos que se destacam na robótica por causa dessa oportunidade que a gente conseguiu proporcionar para elas, sabe? Cara, que É legal. muito legal, muito legal. Tu imagina todas as redes de escolas de Brusque, imagina quantas crianças único projeto, uma única iniciativa feita transformou. Transformou. É impressionante. Assim, eu até convido você, eu não lembro qual é a data, mas todo ano é feita uma feira onde todas as escolas de Brusque, elas apresentam os seus projetos que os alunos fizeram durante o ano. É impressionante. Até, Jéssica, eles criaram até jogo de videogame, controle de videogame. Pô, é impressionante. Só tô indo lá para ver a criatividade dessa gurizada e o quanto de talento a gente tem na rede pública, e às vezes a gente não consegue descobrir porque a gente não explora esses talentos. Até às vezes por falta de iniciativa, por falta de recurso, sabe? Então, isso é uma coisa assim Que fantástico, Rick. que fez valer a pena eu ter entrado para a vida pública. Cara, que fantástico. E a segunda, qual foi? A segunda, não foi uma ação minha, né? Foi uma ação do vereador Valdir, aqui de Brusque, do PL. A gente tem uma menina aqui em Brusque que ela fez uma campanha muito grande aqui na cidade, porque ela estava precisando de um transplante de medula. E ela conseguiu achar esse doador. Hoje ela está lá num hospital em Curitiba. Ela fez o transplante, só que é uma etapa bem difícil, assim, ela está em recuperação ainda. E o médico falou que ela não pode ter contato com poeira, com esse tipo de coisa. E daí o vereador Valdir, ele foi atrás de recurso para asfaltar a rua da casa dela, justamente porque ela vai ter que ir para casa e ela não vai poder ter esse contato com a poeira. Ele conseguiu, acho que, algumas emendas parlamentares, conversou com o prefeito municipal, o André Vec, né? O André também se sensibilizou e ele, na última sessão de terça-feira, ele apresentou o resultado, a rua asfaltada, né? Todo mundo trabalhou em prol para ajudar essa menina que precisa desse apoio nesse momento. Então, a gente até fez uma parte na fala dele, ele se emocionou, ele até chorou lá no momento, Valdir, e a gente falou, olha, Valdir, é por causa de ações como essa que a vida pública faz valer a pena, faz a gente ter vontade de continuar e estar na vida pública, sabe? Que lindo. Foi muito legal, muito bacana. Que lindo, tá? Que lindo. E tu até comentou, né, que tu viu um outro lado da cidade que tu não sabia que poderia existir para a cidade, enfim. Teve algo que o ramo político, a parte política te ensinou que talvez como empreendedor, talvez tu não teria tido essa visão, Olha, eu vou te falar, Jéssica, que eu sempre fui uma pessoa muito grata. Eu sempre agradeci muito a Deus, assim,
Só pelo fato, Jéssica, de eu ter nascido na família que eu nasci, na região do país que eu nasci, que é Santa Catarina, e na cidade que eu nasci, né? Porque eu não sei, se eu tivesse nascido lá numa favela no Rio de Janeiro, no meio daquela situação, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu sou grato só pelo fato disso, de eu ter nascido em Brusque, ter tido o pai e a mãe que eu tive, né? As oportunidades que eu tive aqui na cidade, eu sou grato por isso. Mas a política, ela me ensinou, Jéssica, a ser muito mais grato ainda, mas muito mais grato ainda. E eu sempre falo para todo mundo, quando eu vejo alguém reclamar de alguma coisa, cara, não reclama. Não reclama. Porque só o fato de a gente ter saúde, a gente poder levantar, né, poder trabalhar, buscar o nosso sustento, já é motivo de a gente agradecer. E eu falo isso porque a vida pública, ela me colocou por muitas vezes em situações, principalmente dessa menina que eu até estava falando aqui, que precisou desse transplante, e às vezes a família também não tem muita condição financeira, sabe, Jéssica? Ela me colocou em situações assim de eu olhar e dizer assim, pô, Deus, desculpa por algum momento na minha vida eu ter reclamado de alguma coisa, sabe? A política me mostrou muito isso. A gente circula dentro dos hospitais, às vezes, né, Jéssica? Dentro de locais mais carentes. No segundo ano do meu mandato como vereador, eu também participei de uma ação social com um amigo aqui da cidade, e ele me convidou para estar auxiliando, porque na época eu tinha uma caminhonete 4x4. E eu não entendi por que ele queria que eu ajudasse, né, com a caminhonete 4x4. Daí ele falou, Rick, vem comigo que tu vai entender. No caminho eu te explico. No caminho eu te explico. E o que ele fazia, Jéssica? Ele coletava durante o ano, ainda faz até hoje, tá? É o Paulo Combs. Ele faz um trabalho muito bacana, ajudando essas famílias carentes. Ele montava uma cesta básica, né, com frango, com polenta, arroz, macarrão, enfim, com coisas básicas assim. E antes do Natal, ele saía distribuindo para as pessoas. E uma coisa que me marcou muito foi um dia que a gente foi numa casa, aqui em Brusque. A casa ela era de madeira, de caixaria, tinha greta, não tinha nem as gretas tampadas. O chão da casa, Jéssica, era de chão batido, não tinha piso. E daí estacionei o carro bem na frente da casa, daqui a pouco saiu o pai de dentro, assim, já com um sorriso na orelha, porque ele viu que era o Paulo que estava chegando, ele sabia que ele ia ganhar aquela cesta de Natal, e daí daqui a pouco saiu 3 crianças lá de dentro, uma escadinha assim, né? E quando a gente entregou aquela... Ele até falou, Rick, aqui nós vamos deixar 2, porque são várias pessoas aqui da família e nós vamos deixar 2. E quando a gente chegou e entregou aquela cesta para aquelas crianças, cara, o sorriso foi na orelha, assim, de felicidade, que eu acho que era o que eles iriam jantar no Natal mesmo, porque eles não tinham nada para jantar, sabe? Então, essas situações, assim, que a política me colocou, me envolveu, assim, me tornou uma pessoa muito mais grata por tudo que eu vivi, por onde eu nasci, por todas as bênçãos assim que eu colhi na minha caminhada, sabe? Ela me tornou uma pessoa muito mais grata. Com certeza, Caramba. essa foi a Que principal. lindo. Que lindo, tá? É. Nossa, deve ser Não, emocionante. É punk. E Tu vê punk, muita né? coisa, tá, Jéssica? Muita coisa. Mas faz parte. Ai, rapaz, eu não ia ter coração, não, tá? É difícil, tá? É difícil, porque às vezes tu quer ajudar todo mundo, mas tu não consegue. Não consegue. Entende? E às vezes tu vê aquela situação, pô, tu quer ajudar, mas tu... Cara, não dá. Porque se tu sair ajudando todo mundo, Jéssica, tu não consegue. Não consegue. Infelizmente. E tu acredita que agora, partindo para essa tua pré-candidatura a deputado estadual, é um dos objetivos justamente poder fazer mais, alcançar mais, ir mais longe? O que surgiu na tua mente? Não, eu quero um próximo passo agora. O principal objetivo, Jéssica, é servir as pessoas através da política e não ser servido pela política, entende? Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu não preciso da política para sobreviver. E isso é um dos motivos também que me fez, né, entrar para a política, justamente para servir, para ajudar as pessoas. E os 3 principais motivos assim que me encorajaram a aceitar esse convite do partido e iniciar essa pré-campanha deputado estadual, eu vou repetir um pouco até do que eu falei antes. O primeiro motivo, Jéssica, é porque na política não existe vácuo. Aquele espaço ele vai ser ocupado.
ele vai ser ocupado ou por uma pessoa boa ou por uma pessoa que muitas vezes não representa os nossos princípios, os nossos valores. E se hoje a situação do país ela está do jeito que está, com essa crise moral, essa crise política, escândalo de corrupção a todo momento, que faz com que a gente fique de saco cheio com a política, é aquilo que eu falei anteriormente. Boa parte disso é nossa culpa, porque a gente deixou esse pessoal dominar. A gente não se envolveu, a gente não se levanta para a política por muito tempo, né? Então, esse é um dos principais motivos. O segundo motivo, Jéssica, é que um deputado eleito pela nossa cidade, pela nossa região, a gente consegue destravar projetos importantes lá junto com o governador de infraestrutura, a gente consegue melhorar a nossa segurança pública. Legal. Estando lá junto com o governador, a gente vai ficar cutucando, Brusque, não pode ser esquecida, a gente precisa de mais 10 policial lá para fazer segurança. A gente pode trazer um posto da Celesc, que muita gente reclama que a gente não tem em Brusque. Enfim, são muitos e muitos os benefícios que traria para a região para Brusque, para toda essa nossa região aqui ao redor de Brusque, né? O terceiro motivo, Jéssica, é que política é matemática. Política é matemática. Vou te dar um exemplo. O Partido Novo, que é o partido que eu faço parte hoje, ele elegeu um deputado estadual na última eleição com um pouco mais de 12 mil votos. É fato, tá lá, né? E a gente sabe, com a nominata que o partido vem apresentando e foi montada, a gente vai conseguir fazer uma cadeira ali com pouco mais de 15, 16 mil votos, sabe? Então, é uma candidatura muito viável aqui para a nossa região. Não tenho nada contra, digamos, o atual vice-prefeito, que é o Deco, que é um cara bacana também, mas hoje ele está no PL, e o PL hoje, só para tu ter uma ideia, tem 15 deputados eleitos que vão para a reeleição. Para ele conseguir uma cadeira de deputado, ele vai ter que fazer aí de 35 a 40 mil votos. É uma eleição muito mais difícil, né? Então, por causa desses motivos que eu realmente aceitei esse desafio e vamos ver o que vai dar. Tá na mão de Deus. Tá Se na for mão de para Deus. ser, vai ser. Se não for para ser, não vai ser e tá tudo certo. Vida que segue. É, justo. Faz sentido. A gente Né? nunca sabe o próximo passo. Não, exatamente. Não Tá tem na mão como. dele. Se hoje eu tô também encarando esse desafio, é porque ele olhou para mim, cara, eu quero que tu vai, tá? Que Porque legal. senão as coisas iriam acontecer de certa forma para eu não ir, tá? E tudo flui, né? Não Tudo adianta. flui. É igual uma venda quando eu falo pro meu cliente. Quando é pra ser, vai embora. E como é bom quando as coisas são assim, né, Jéssica? É. Que flui, não é por pressão, não é porque eu quis ser o candidato ou pré-candidato, é porque as pessoas me procuraram, elas pediram para mim ser. Então, quando flui, é muito melhor, né? Porque quando é com pressão, quando a coisa parte para essa premissa, daí a coisa já não é legal. E o que começa certo, vai certo até o final. Exatamente, concordo 100% contigo. E é assim, né, Jéssica? Ó, como eu falei, eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, eu não dependo da política. Se der certo, Deus. Se não der, tá tudo certo. Eu vou tocar a minha empresa e seja o que Deus quiser, tá tudo certo. Vamos pra frente. E Rick, hoje quais são, digamos, os teus pilares que tu defende como vereador e que tu quer levar como deputado? Principalmente, Jéssica, essa questão do empreendedorismo, os nossos valores como cristão, a defender a nossa família, que ela é tão atacada hoje na política nacional, sabe? Enfim, né? É fazer com que as pessoas entendam, né, que a política ela tem que ser vista como um meio de transformação social, entende? Que a política foi feita para pessoas corretas, para pessoas boas. Enfim, são várias as bandeiras assim que a gente defende e vem defendendo. Que existe gente boa no meio de tanta sujeira, que a né? pessoa tem que entender também que ela vai mudar a vida dela através do emprego, através do trabalho, que não é através de um benefício social, através de uma Bolsa Família, enfim, de algum auxílio que ela vai crescer na vida, entende? Até pode ser que ela precise temporariamente. Mas hoje o melhor benefício social, o melhor auxílio é o emprego, né, Jéssica? As pessoas têm que entender que elas só vão crescer na vida trabalhando. Não tem outro meio. Não tem outro meio, entende? Então, é isso que eu quero levar lá para a Leste, para Santa Catarina, para reforçar. A gente tem muitos deputados que já fazem isso lá,
mas a gente quer reforçar, a gente quer tentar, né, Aham. eleger um representante aqui da região para a gente reforçar e defender realmente essas nossas bandeiras, esses nossos princípios e os nossos valores. Que legal, Rick. E Rick, a gente não pode deixar de falar também um pouquinho dessa parte da construção civil, da parte imobiliária Legal. também. Hoje, como que tu vê, o que que tu viu de mudança, assim? Poxa, como o Brusque mudou, como o Brusque evoluiu. Hoje, o que que tu vê de principal mudança e como tu acredita que Brusque vai seguir aí pelos próximos 10, 20 anos nessa parte habitacional, nessa parte de construção civil, do crescimento da cidade? Olha, Jéssica, eu não entendo muito de construção civil, tá? Mas o que Não, a gente vê, imagina. assim, até por estar no setor público e no meio, é que Brusque é uma cidade muito pujante. Ela vem crescendo a cada mês mais. Se eu não me engano, Jéssica, por mês chegam 800 novas pessoas vir morar em Brusque. É muita gente, dá uma média de 10 mil pessoas por ano que escolhem a cidade de Brusque para morar, né? E a gente vê esse crescimento, né? É prédio sendo construído para tudo quanto é lado, é casas germinadas também, né, Jéssica? Aham. Loteamentos, a gente vê a construção civil. Eu acho que em Brusque hoje é um dos pilares assim que mais geram renda, mais geram empregos, junto com o setor têxtil, né? É que Brusque também é muito diversificada, né? É Aham. construção civil, é metalúrgica, é setor têxtil, é tinturaria, enfim, Tudo. tem de tudo nessa cidade. É uma cidade muito empreendedora, muito próspera, né, Jéssica? Então, a gente fez até uma contribuição, foi alterado lá na Câmara o plano No plano diretor. diretor. Acredito que o pessoal da construção civil, na época, eles acompanharam muito. Foi uma construção muito, muito bem feita, construída por várias mãos. Eu acho que agora também parece que eles vão querer estar alterando alguma coisa do plano. É que o plano diretor é uma coisa que vai ter modificação todo ano, sabe? Aham. Avançou em vários aspectos, eu acho. Lugares aqui na cidade que não podiam construir prédios, hoje podem ser construídos, entende? Aham. Eu acho que evoluiu muito A nessa ci parte, na questão política, a sabe? cidade foi olhado com mais atenção, né, para essa Sim, parte. Poxa, sim, tá vindo bastante gente para cá, tá na mira, né, das pessoas, nos olhos das pessoas, a cidade de sim, Brusque, né. exatamente. Mas o que a gente vê é esse crescimento Legal. muito grande, né? A gente vê muitos prédios sendo construídos, loteamentos, a cidade Aham. está em puro crescimento, né, E se Jéssica? tu pudesse, assim, vai, o Rick, morador de Brusque, pudesse mudar 3 coisas, pudesse fazer 3 coisas de modificação na cidade, para essa parte habitacional, populacional, o que que tu Hum. mudaria, o que que tu melhoraria? Talvez nem mudar, melhorar. Uma das coisas, se eu conseguisse apertar um botão e mudar, Fazer assim, né? era a infraestrutura do nosso trânsito aqui na cidade, que eu acredito que já ajudaria nessa questão também, né? Legal. Eu vejo que a nossa malha viária, ela é muito antiga, tem muito buraco. Eu acho que tem que construir mais estradas, mais acessos aqui na nossa cidade. Eu acho que a gente precisa também trazer mais habitação, seja ela, né, nesses programas sociais com Minha Casa Minha Vida, porque Brusque precisa de muita mão de obra, sabe, Jéssica? Enfim, eu acho que mais era nessa questão da questão do trânsito, da infraestrutura das estradas e essa questão habitacional ter mais, né? Que muita gente Uhum. procura a gente. Pô, É que isso não que eu ia te vai ter, não perguntar. vai ter apartamento do Minha Casa Minha Vida. Pô, eu queria sair do aluguel, mas tá difícil, Aham. porque o aluguel também é caro, o salário às vezes também não é tão alto. Enfim, eu acho que nessa parte nós teríamos que trabalhar um pouco melhor e ajudar um pouco mais essas pessoas que vêm de fora, que são elas que estão transformando a nossa cidade, né, Aham. Jéssica? Eu vejo lá pela Justo. minha empresa, eu acho que 80% dos funcionários que eu tenho lá na minha empresa são pessoas que vieram de outros estados, do norte, do nordeste, até do Amazonas. A gente teve funcionários que trabalhou com a gente. Eu quero mandar um abraço para todos eles. Vocês são muito bem-vindos aqui. A gente realmente vê que se Brusque hoje é uma cidade tão pujante, é por causa de vocês que vieram para cá e escolheram a cidade de Brusque para morar. Então, nosso muito obrigado para Verdade. vocês também. É verdade. Eu te falo, eu pensei nisso, foi essa semana. Que, olha, eu conto nos dedos a quantidade de vendas
que eu me recordo que eram pessoas de Brusque mesmo, tá? Muita gente de fora. Então, e que ó, bacana isso, que né? bom, né? Se não tivesse isso, né? A cidade não teria crescido do jeito que cresceu, né, Jéssica? Agora, Henrique, eu vou te contar um segredo que a gente já tá caminhando aqui pro final também. Sim, sim. Ontem eu fiz o dever de casa, eu tive que ver alguns episódios, pesquisar, de ir no Sim, Instagram pra sim. fazer o roteiro. Eu assim, rapaz, deixa eu perguntar aqui pro chat, se um dia eu quisesse ser vereador, o que eu podia fazer vinculado à habitacional, né? Ah, Pensando legal, justamente. legal, Aí foi legal. muito legal isso que tu Aham. comentou do habitacional. Hoje pode ser melhorado também esse vínculo, né, entre o poder público e o poder privado, de cuidar e ter essa atenção também no habitacional. Dá de os dois andarem juntos? Dá sim. Bacana. Dá pra andar assim. Hoje existem parcerias público-privadas que com certeza dá pra andar junto. Bacana, Dá que pra bacana. pensar, né, nisso Aham. em parceria com a prefeitura. Interessante, interessante. Não sabia não, viu? E vamos lá então, Henrique, caminhando aqui para o nosso final. Hoje, qual que seria uma lição, uma das maiores lições que o empreendedorismo te ensinou? O empreendedorismo me ensinou que tu não pode ser fraco, tu não pode querer desistir. Me ensinou a ser muito, muito, muito forte mesmo, Jéssica, porque os desafios eles são gigantescos, né? A gente vive no país da burocracia. A minha empresa é uma empresa pequena, tenho 25 colaboradores. Para mim manter ela aberta e regularizada são mais de 40 documentos e licenças que eu tenho que ter, né? Mas o que o empreendedorismo me ensinou é ser forte, a não desistir e dizer assim, pessoal, ó, que vale a pena, mas não adianta tu querer se aventurar. Se prepara, estuda, vê bem qual é a área que tu vai querer empreender. Eu sempre falo também assim, ó, que para tu querer empreender, digamos assim, eu quero abrir um restaurante para mim, vai trabalhar de empregado no restaurante primeiro. Aprenda do seu negócio primeiro, mas não desista, estude, porque vale muito a pena. Mas a maior lição é que a gente tem que ser muito forte mesmo, porque não é fácil, pessoal. É bom, é gratificante, é gostoso, mas tu tem que ser muito forte e tu não pode desistir, porque é muito difícil de manter uma empresa aberta hoje no Brasil. Muito difícil mesmo. Eu não sei tu, mas uma parte que pesa muito para mim do empreendedorismo é saber que não é só mais a Jéssica sozinha. Que tu tem 25 famílias. Exatamente. Que tu precisa pensar não só na tua família, não só em ti, mas que tu tem 25 famílias atrás de ti, que qualquer decisão errada que às vezes tu toma na tua empresa, tu vai prejudicar as outras pessoas. Exatamente. Cara, pra mim é o que mais pesa. E assim, ó, e às vezes, né, Jéssica, um empreendedor, é que não é difícil de quebrar um negócio hoje no nosso país, cara. E hoje o empreendedor, hoje que a infelizmente, gente tem. o empreendedor hoje, infelizmente, ele é tratado muitas das vezes como bandido. Às vezes ele não quebrou porque ele quis, ele atrasou impostos, e hoje atrasar impostos, Jéssica, dá cadeia, tá? Tu vai responder criminalmente por não pagar imposto pro governo, entende? Então, os riscos, assim, de tu ter um negócio aberto, eles são muito grandes. E muitas pessoas, às vezes, elas não sabem, né, todos os riscos que a gente corre para manter o negócio aberto e, às vezes, ter uma vida um pouco melhor também, ter um pouco mais de conforto. Mas o que tu tem de conforto aqui, tu ganha de preocupação, dor de cabeça, noite sem dormir ali. Mas faz parte. Quantas vezes, certo, o Rick já não abriu mão da Jana e da Luísa para estar ali? Mas muitas. Principalmente... Como eu tenho a empresa, sou empreendedor, me envolvi com política, Jéssica, também, né? A gente, às vezes, abre mão de muito tempo que a gente poderia tá ali com a família, curtindo a família, mas porque a gente tem essa vocação de querer ajudar e servir as pessoas e a gente acaba se envolvendo. Muitas vezes eu me perguntei o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô metido nisso. Ter que escutar desaforo e minha família em casa, né? Exatamente, mas daí eu olho para Deus e falo para ele, se eu tô aqui é por causa de ti, me coloca no caminho certo, me mantém na linha reta e vamos seguir em frente, vamos tentar de alguma forma fazer o bem, que é por isso que eu tô na política. Para fazer o bem para as pessoas e
e servir as pessoas de alguma forma e ajudar as pessoas de alguma forma. Porque muitas vezes a gente chega a se questionar, né? Será que isso é para mim mesmo? Será que vale a pena? Né? Isso muitas vezes eu já me questionei. Será que eu vezes. preciso passar por tudo isso mesmo? É verdade. Mas faz parte. Faz parte de quem tem um propósito muito bem definido, né? Exatamente. Isso mesmo. Vamos lá, então. O que esperar do Rick e os seus legados aí para os próximos anos? E se eleita aí a deputada estadual, se o povo escolher aí essa nova fase? Olha, vai continuar tendo um Rick aguerrido, trabalhador, que vai realmente continuar defendendo aí os nossos princípios, os nossos valores, aonde eu defendo muito que o trabalho é um meio de transformação do ser humano, é através do trabalho que ele vai crescer, é através do trabalho que ele tem que conquistar as coisas dele, e o indivíduo também já tem que entender que a vida não é fácil, a vida é difícil, e se ele não acordar cedo e não querer trabalhar, ele não vai vencer na vida. Vai continuar tendo esse Rick que se posiciona, não tem medo de se posicionar, vai estar sempre tentando acertar, por muitas vezes ele vai errar também, que faz parte da nossa vida, né, Jéssica? Mas as pessoas podem ter certeza que tanto na minha vida empresarial quanto na minha vida pública, o Rick ele segue uma linha e ele vai seguir essa linha e ele não vai se desviar do que é certo e do que ele defende como princípios e valores que a gente precisa nortear para uma sociedade saudável. Então é isso que as pessoas podem esperar de mim. E isso é o mais importante, né? Saber que nada vai corromper o teu caráter, os teus princípios, né? Não vai. Eu sou um cara hoje muito espiritualizado, eu tenho muita fé em Deus mesmo e eu não tenho coragem de me desviar desse caminho, Jéssica. Não tenho mesmo. Eu sou um cara muito temente a Deus, pode ter certeza disso. Já percebi também. Rick, última pergunta para fechar. Levando como referência, inclusive, o início das tuas falas, que tu comentou que as pessoas precisam entender de fato que todas as mudanças, muitas vezes, elas acabam levando tempo, né? E a única certeza que a gente tem dessa vida é que o tempo passa, né? E esse episódio, ele também vai ficar aqui guardado, né? O tempo vai passar e ele vai continuar aparecendo no YouTube. E hoje a Luísa tem 3 anos, né? Mas tudo que o Rick tá fazendo hoje, como ele mesmo falou, não é pro Rick de agora, não é pro pai do Rick, não é pra mãe do Rick. Exatamente. É pra Luísa, que daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai estar colhendo tudo que o pai dela tá suando, tá batalhando, ela vai entender porque muitas vezes o pai dela não tava em casa, porque ele tava lá fazendo por ela. Exatamente. O que o Rick quer que ela escute? O que o Rick quer que ela veja daqui 10, 15 anos no final desse podcast? O mais importante, Jéssica, é que daqui a 10, 15, 20 anos, se o Brasil tiver um país melhor, se Brusque tiver uma cidade melhor e Santa Catarina for um estado melhor, ela vai olhar para mim e ela vai dizer assim, pô, pai, tu fizesse a tua parte, né, cara? Tu desse a cara a tapa, tu te envolvesse, tu fosse para cima e tu fizesse a tua parte. O que eu não quero, Jéssica, é chegar daqui a 10, 15, 30 anos, às vezes o Brasil está numa situação ruim, como a gente viu o nosso país vizinho, a Venezuela, chegar ao ponto que chegou de todo mundo ter que ir embora do país, e ela olhar para mim e dizer, pô, pai, tu não fez nada, cara. Mas tu não fez nada, cara, para tentar mudar essa situação. Então isso é o que eu quero deixar para ela. Ela vai chegar lá na frente dando certo ou não dando, porque também não tá na nossa mão, né, Jéssica? Claro. A gente faz a nossa parte, mas são várias formiguinhas que têm que fazer a sua parte para a gente poder fazer a mudança que eu entendo que esse país precisaria para ser um país melhor para todo mundo, né? E ela vai olhar e ela vai dizer assim, pô, pai, tu fez a tua parte. Não deu certo, mas tu fez a tua parte. E o mais bonito, sabe o que ela vai dizer? Se o pai fez e tentou fazer a parte do pai, eu também vou fazer a minha. Também, exatamente. Porque o exemplo arrasta, né? Que ela siga o exemplo, exatamente. É isso aí. Que lindo. Rick, muito obrigada por ter topado participar aqui, conversar, conhecer um pouquinho mais da tua história também, tá? Foi uma honra, um prazer e espero que todo mundo que assista o podcast entenda e percebam a importância, né, de tudo que está acontecendo, cada vez mais próximo aí de um momento
que todo mundo vai precisar ter mais consciência do que fazer para os próximos anos, né? Exatamente. Jéssica, eu te agradeço, né, por ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, divulgando aí um pouco das nossas ações aí para o teu público. Para mim é um prazer enorme, te agradeço de coração mesmo pela oportunidade e mando aí um abraço para todo mundo aí que vai assistir o podcast, né? Foi um prazer estar aqui, espero aí que vocês gostem aí do conteúdo e se precisar de alguma coisa eu vou estar sempre à disposição aí de vocês. Com certeza. Rick, posso deixar na descrição do episódio tuas redes sociais? Com certeza, tudo certinho? Pode me marcar lá que eu vou repostar, tudo certo, tamo junto. Show de bola. Gente, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Curte, compartilha e não esquece, eu te vejo no próximo episódio. Tchau!